Olá, tudo bem com você? Eu vou, neste vídeo, comentar um livro que fala sobre duplo pensamento, sobre Ministério da Verdade, redefinição da história, novilíngua, alteração de conceitos, de palavras, vigilância da vida das pessoas, do pensamento delas, enfim. Não estou falando de algo atual, deste momento histórico que estamos vivendo. Eu estou falando de um livro que foi publicado em 1949 por um jornalista britânico brilhante chamado George Orwell. Este aqui, 1984. Eu devo ter comentado já em algum momento com vocês aqui no canal sobre este outro livro do George Orwell, que é o Revolução dos Bichos. É um livro bem interessante, na verdade é uma alegoria em que o Orwell imagina uma fazenda. Eu já volto aqui ao 1984, ok? Mas acho que é interessante também colocar isso aqui junto no pacote aí, porque, de certa forma, os dois tratam do mesmo pano de fundo. O totalitarismo, a vigilância, os absurdos cometidos pelo governo socialista da ex-União Soviética. O livro aqui, Revolução dos Bichos, trata de uma fazenda, mostra ali o cenário de uma fazenda, em que os animais eram oprimidos pelos seres humanos. Eu vou resumir aqui bem, né? Eles são oprimidos então pelos seres humanos e depois há uma revolução, os porcos assumem ali o controle da fazenda, passam a morar na casa dos humanos que eles expulsam, e os porcos então vivem como os reis do pedaço, desfrutando do conforto, das benesses ali da fazenda que os seres humanos haviam deixado. Ou seja, há a troca de um governo, de um controle autoritário por outro, né? Então, o Orwell mostra, por meio dessa alegoria, que, na verdade, lá na ex-União Soviética, que havia, então, expulsado, tirado de cena os czares, a monarquia, quem assume depois acaba também controlando as pessoas, oprimindo os mais pobres, e não mudou essencialmente nada para a população. Neste livro aqui, que é o último de George Orwell, porque pouco depois de publicá-lo ele vem a falecer, o autor ele critica também o totalitarismo, né? Aqui na contracapa eu leio o seguinte para você. Entre os textos inspiradores do século XX, 1984 é uma obra rara, que fica mais assustadora à medida que sua trama se torna mais real a cada dia que passa. Publicado em 1949, o livro oferece a visão de pesadelo do satírico político George Orwell, de um mundo totalitário e burocrático, e uma tentativa pobre de encontrar a individualidade. É uma distopia, como se diz, né? O autor imagina uma ficção, no caso dele, no futuro, né? 49, ele imaginou então isso aqui acontecendo em 1984, e por meio dessa distopia, dessa história fictícia, ele faz críticas ao governo de então, do pós-guerra. O brilho do romance é a previsão sobre o futuro, sobre a vida moderna, a onipresença da televisão, a distorção da linguagem, o engano oficial, a manipulação da história por um regime totalitário. A visão de mundo de Orwell é sombria e mostra-nos o pesadelo autoritário alcançado, um tributo à vigilância e ao controle. Realmente é um livro que se torna mais atual do que nunca, num mundo em que nós vemos aí as liberdades individuais sendo corroídas, em nome da proteção, do salvamento disso, daquilo, do salvamento da terra, e por aí vai. Aqui na orelha do livro está escrito assim: publicado em 1949, o texto de Orwell nasceu destinado à polêmica. Traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangás e até uma ópera. Ganhou holofotes em 99, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother. E no Brasil existe também a versão desse Big Brother. Talvez as pessoas que nunca tenham ouvido falar do livro de George Orwell com certeza identificariam aqui esse personagem, né, onisciente, onipresente, que é o grande irmão, Big Brother, aquele que vigia. Então esse programa foi responsável pela popularização de muitos termos e conceitos, como grande irmão, duplo pensar, ou dupli pensar, novo idioma ou novilíngua, buraco da memória e 2 mais 2 igual a 5.
O trabalho de Winston, o herói, de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoia a ideologia do partido. Grande parte do ministério também destrói, o Ministério da Verdade é chamado aqui, né? Destrói os documentos que não foram revisados. Dessa forma, não há como provar que o governo esteja mentindo. Winston é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o grande irmão. Eu não vou contar detalhes, né, da história em si, para não ser aqui estraga prazer, né? Mas recomendo, realmente uma leitura bem interessante, é um clássico, né? Tanto quanto esse aqui, né? O Revolução dos Bichos, que é uma leitura bem interessante também. O 1984 é um livro que, neste momento histórico, ele se reveste de uma importância ainda maior. Eu anotei aqui uns detalhes, né? Então, como eu já disse, é uma distopia de 49, escrita pelo jornalista britânico George Orwell, foi seu último livro publicado. Fala do grande irmão, do Big Brother, que vigia a todos, que acompanha tudo. Hoje, se fosse escrito no nosso tempo, o autor poderia colocar aqui redes sociais, canais, né, que são monitorados, investigados e muitas vezes desmonetizados, cancelados e por aí vai, né? Existe um Ministério da Verdade, cuja função é muitas vezes redefinir os fatos, redefinir o que é verdade. Portanto, a verdade aqui passa a ser um elemento relativo, né, relativizada, depende de quem conta a história. Eles, inclusive, como diz aqui na orelha do livro, né, têm a incumbência de reescrever o passado para manipular a forma como as pessoas encaram a história. Então, se um personagem não é interessante para o partido aqui, eles simplesmente o apagam da história e deixam de existir na mente das pessoas. Há uma polícia do pensamento, que controla, que cuida da forma como as pessoas pensam, né? A nova língua, que é a redefinição de conceitos por meio de introdução de palavras novas ou da redefinição do conceito de certas palavras, nada diferente de hoje também, né? Nós vemos aí muitas palavras que foram redefinidas com o propósito de trazer conceitos diferentes, ideias diferentes, narrativas diferentes. Essa é a nova língua. Mudança de estatísticas, manipulação de números. Isso também nós vemos o tempo todo aí, campanhas, durante as campanhas a gente vê as pesquisas, manipulação de dados e números também pela mídia, para emplacar também narrativas, né? E aqui no livro acontece o tempo todo isso. E o duplo pensar, que acaba com a capacidade de pensar por si mesmo. Olha, quando eu leio um livro como esse, eu penso, por exemplo, na definição que Ellen White deu lá no século XIX, do que vem a ser a verdadeira educação. Para ela, a verdadeira educação é o ato de você ensinar a pessoa a pensar por si mesma. Quando ela se deixa manipular pela cultura, pelos meios de comunicação, pelas narrativas que são criadas para que ela possa aceitar essa ou aquela ideologia, ela está, na verdade, sendo massinha de manobra, né? Indo aí pelo instinto de rebanho, controle social e por aí vai, né? Como os poderosos muito bem sabem fazer. Então, o convite que esse livro nos faz é para que nós possamos desenvolver o verdadeiro pensamento crítico, que critica tudo, até o pensamento crítico que nos é oferecido como visão de mundo correta, enfim. Pensar por si mesmo, pedir que Deus nos ajude a ter uma mente clara em relação às coisas que vemos, às narrativas às quais somos submetidos, às ideologias que nos chegam por todos os lados. Pedir que Deus nos ajude a não ser manipulados, né? Analisar, vou usar aqui um verso de Paulo, que é aplicado ao contexto das profecias, mas que, expandindo um pouco também, com certeza se aplica ao nosso contexto como cidadãos. Analisar tudo e reter o que for bom. Analisar com um pensamento crítico, com desconfiança, usando bom ceticismo, não se deixar levar aí pelas ideias do grande irmão que determina tudo, pelo Ministério da Verdade, né? Nós precisamos saber o que é a verdade de fato. E a Bíblia apresenta esse conceito para nós, né? A verdade é Jesus Cristo. Ele que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade que liberta não é só ler sobre algumas coisas e saber como pensar. Não, é muito mais que isso, biblicamente falando. Na verdade,
ser libertado pela verdade é ter uma relação pessoal com Jesus, aquele que realmente nos salva e nos dá uma forma, uma cosmovisão poderosa para lermos a realidade que nos cerca. E essa cosmovisão é o cristianismo bíblico. Para mim, a melhor cosmovisão, aquela que realmente corresponde à verdade absoluta, a verdade que liberta. Se meus óculos forem óculos conceituais, que a gente chama de cosmovisão, forem construídos com base nas ideias humanas, nas narrativas humanas, eu teria uma cosmovisão muito frágil. Agora, quando eu construo essa cosmovisão, essa visão de mundo, esses óculos conceituais, com base em argumentos sólidos, naquilo que o Deus Criador revela, aí sim, eu entendo que nós temos umas lentes poderosas o bastante para nos fazer enxergar as coisas como são e nos impedir de cair nos enganos que estão espalhados pelo caminho. George Orwell, 1984, um livro mais atual do que nunca, em tempos de cancelamento, em tempos de vigilância do pensamento, em tempos de redefinição de histórias e conceitos, em tempo em que os números, as estatísticas são usados de modo a manipular a realidade, em tempos em que querem reescrever a história, os revisionistas que tentam mudar conceitos, inclusive conceitos que formam a base da nossa cultura cristã ocidental, e isso é um grande problema quando vemos, então, esses pilares sendo corroídos, né, por ideias revolucionárias. Fica aqui a dica, então, deste livro, já antigo, mas sempre atual, 1984. Que essa leitura seja útil e interessante para você também. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.